vamos adentrar agora, mais propriamente, no controle da administração pública, né? Esse tema, ele é riquíssimo, ele é muito vasto, ele é muito amplo, né? Não conseguiríamos aqui falar sobre tudo em apenas 2 dias, precisaríamos talvez de 2 anos, né? Mas não temos 2 anos, temos só 2 dias. Então vamos falar dos aspectos mais importantes, né? E sob esse título, controle, nós temos a presença de diversos instrumentos. Um princípio básico, uma regra básica que nós temos, é que para controlar é preciso ter competência para tanto. Vocês se lembram do mapa da mina, que eu coloquei aqui agora há pouco, né? Nesse mapa da mina, vocês podem se lembrar muito bem do artigo 2º, né? O que é o artigo 2º da Constituição? Decoraram no mapa da mina, não? Separação de poderes, né? Praticamente tudo que tem a ver com controle tem a ver com o princípio da separação dos poderes, né? Até onde o Tribunal de Contas pode ir nas suas atividades, né? Até onde o Tribunal de Contas pode interferir no Poder Executivo, até onde o Poder Judiciário pode interferir na esfera da administração pública, né? Então, sempre que se fala em controle, tem que se falar também em competência, né? Por quê? Algumas escolhas são feitas pelo gestor público, baseados nos critérios de oportunidade e conveniência, né? Alguns aspectos não sofreriam, por exemplo, a possibilidade de controle, né? É óbvio que atualmente, digamos assim, a margem daquilo que pode ser controlado, ela é um pouco maior, digamos assim. Até mesmo porque se internalizou na administração pública hoje que o gestor possui alguns deveres que antes não se falava muito nisso, né? Por exemplo, o dever de ser eficiente, o dever da economicidade, né? As escolhas do gestor público têm que estar baseadas nisso. Só para dar um exemplo, né? Eu tenho procuradores aqui, procuradores que analisam licitações públicas, né? Imagina que o gestor público resolva locar automóveis ao invés de comprar, por exemplo. Olha, essa escolha dele deve ser fundamentada, né? Ele deve justificar que aquela escolha é mais vantajosa para o interesse público, né? Então, acaba que hoje em dia, as margens daquilo que pode ser controlado acabam sendo maiores, né? O controle acaba sendo maior. Mas, para controlar, é preciso ter competência para tanto. Como vocês sabem, o nosso foco é o controle da administração pública, né? E por administração pública, nós temos, digamos assim, 2 acepções, ou 2 sentidos. Isso aqui eu extraí do professor José dos Santos Carvalho Filho, no seu manual de Direito Administrativo. Nós temos a administração pública, tanto em um sentido objetivo, que seria a própria atividade exercida pelo Estado por seus órgãos e agentes, caracterizando, enfim, função administrativa, né? E nós teríamos um sentido subjetivo, conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que tenham a incumbência de executar as atividades administrativas. Então, eu posso olhar a administração pública tanto sob o aspecto da atividade em si, como também sob o aspecto dos órgãos que exercem essa atividade, né? Geralmente, nem sempre, tá? Mas geralmente, quando se lê administração pública em maiúsculo, estamos nos referindo ao sentido subjetivo. E enquanto a expressão administração pública é escrita com letras minúsculas,
é o sentido objetivo. Mas, via de regra, mas nem sempre é assim. A administração pública, ela é um instrumento por meio do qual o Estado atua, né? Ela tem um caráter instrumental, é composta por órgãos, entidades e pessoas, e o que é fundamental aqui é o seguinte: a sua abrangência é mutável ao longo do tempo, né? O modelo também. Como é que é isso? A nossa vida, se a gente for fazer uma reflexão, a nossa vida diária mudou bastante com o tempo, né? Os avanços tecnológicos nos impuseram algumas necessidades, não é? Só para a gente pensar bem, hoje os nossos telefones celulares, eles até servem para ligar, né? Às vezes ele toca e toma um susto, né? Ué, o telefone está chamando. É um telefone, né? Mas ele serve para tanta coisa, né? Serve para mandar mensagem, acessar a internet, jogar, né? Jogos, serve para tudo, até para ligar, né? Então a tecnologia mudou nossas vidas. Será que com a administração pública não é a mesma coisa? De fato, as mudanças que vão acontecendo na sociedade também acabam por mudar o perfil da administração pública, né? Necessidades que não existiam passam a surgir, né? Por exemplo, não sei se vocês se lembram, quando estava para acontecer as Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, né, um prefeito começou a indagar, né? Vem cá, por que o Pokémon não chegou no Rio ainda? Né? Olha que necessidade, né, social. Pokémon não havia chegado no Rio, aquele joguinho Pokémon GO. Então, olha, alguém já imaginou a administração pública estar preocupada com isso há uns 20 anos atrás, né, há uns 30 anos atrás? Não, né? De modo que, com o passar do tempo, a administração pública, ela também vai se modificando. Quando a gente estuda a administração do Brasil do ponto de vista histórico, nós temos basicamente 3 fases. A primeira fase da administração pública, início do século passado, início do século XX, é uma administração pública patrimonialista. O que eu tenho na administração pública patrimonialista? Eu tenho a confusão entre o patrimônio público e o patrimônio dos governantes, né? O agente público, ele age como se dono fosse, né? Eu tenho a ausência de meritocracia nas nomeações de servidores públicos. Eu tenho a ausência de meritocracia também nas licitações públicas. Eu tenho o exercício da função pública para enriquecer quem a exerce. E eu tenho uma gestão pública não profissional. Esse é o retrato da administração pública brasileira de tempos atrás. Ah, Gustavo, mas eu posso identificar alguma questão aqui que eu já vi no jornal acontecer, né? Eu assisti o Fantástico ontem, por exemplo, e eu vi alguma dessa prática aqui. Aqui eu estou falando de predominância, né? Nós vamos ver que as três fases da administração pública, elas se interpenetram, né? Muitas vezes, uma gestão atual vai ter um pouco das 3. Mas, em termos de predominância, a administração pública de antigamente era estritamente patrimonialista, né? Nem se pensava, nem se imaginava que havia o dever de prestar contas. Com o passar dos tempos, a administração pública ela evolui e se torna uma administração pública burocrática. Aqui nós não podemos confundir a burocracia com a sua pior forma, que é a burocracia, né? A burocracia, na essência, é uma ênfase no controle, não é, que acaba sendo rígido, é uma padronização, não é, quando você fala, tem formulário para isso, para aquilo, tem carimbo para tudo,
é uma padronização, há um formalismo, né, ou um excesso de formas, mas também há impessoalidade, né? A administração burocrática tende a tratar as pessoas de forma mais igualitária do que a administração pública patrimonialista. Também há uma profissionalização do serviço público e há uma ênfase maior no processo do que nos resultados, né? A administração pública burocrática, ela se preocupa mais com a ação, mais com o processo em si, se preocupa mais com a procedimentalização do que com os resultados. Então, aquela situação da ponte que foi construída, ligando o nada ao lugar nenhum, não é? Provavelmente, para a administração pública burocrática, isso seria visto mais pelo aspecto de ter cumprido um regramento legal, muito mais do que sob o ponto de vista se o resultado foi alcançado. Por fim, nós temos uma administração pública que ela é mais gerencial, né? É uma administração que foca nos resultados, mas é claro, sem se esquecer do controle, que é importante, né? Estamos aqui justamente para isso. O Tribunal de Contas é um órgão de controle. A administração pública gerencial, ela preconiza mais qualidade nos serviços públicos, ela preconiza uma redução de custos, né? Hoje se fala muito em custo, né? Não existe direito que não demande um certo custo, né? Todo direito tem um custo. Inclusive, hoje em dia vai ser votada uma PEC, né, no Congresso, que é chamada, apelidada de PEC do teto do gasto, né? Limitação do gasto público. Porque hoje reduzir custos, né, está na moda, né? Reduzir custo hoje é uma necessidade. As instituições públicas, elas precisam demonstrar para que servem, né? Uma autarquia, por exemplo, que consome aí 20 milhões do orçamento do Estado, do município. Vem cá, qual o benefício que ela está trazendo para a sociedade? Ela se fundamenta, né, esse gasto que está tendo em relação a ela, ele é um gasto necessário? Então, a sociedade passa a fazer esses questionamentos, né? Então, redução de custos está na moda. Uma outra questão é o aumento da governança, né? Se preocupa muito com o potencial que os gestores têm de bem governar, de bem gerir a coisa pública, né? Na administração pública gerencial, se preocupa bastante, né? Há uma preocupação cada vez mais crescente com a inatividade do gestor, né? Tanto o gestor que age mal, como o gestor que não age, são criticados, né? Merecem críticas da mesma forma. Agora, é claro, a administração pública hoje, ela é uma administração pública mais consensual, né? Agora, da mesma forma, a administração pública não pode se esquecer dos princípios importantes que já vêm desde a administração pública burocrática, né? A impessoalidade, o formalismo, ele deixa de ser formalismo e ele passa a ser formalismo moderado, né? Isso tudo é importante. O serviço público continua sendo profissional. É importante essa interpenetração entre essas duas ideias. Um autor que eu gosto muito, que eu coloquei aí embaixo, o nome do livro é até sugestivo, né? É Direito Administrativo, tem um S a mais aí no slide, depois eu corrijo. Direito Administrativo para Céticos, né? Bem sugestivo esse nome, professor Carlos Ari Sandfeld. É uma coletânea de artigos sobre direito administrativo. Eu acho que é um livro que é mais ou menos assim, direito administrativo para quem não está acreditando muito, né, no direito administrativo. Muito bom, recomendo a leitura. O professor Carlos Ari Sandfeld, ele cria uma dicotomia interessante. Ele fala que existiriam dois direitos administrativos, né? O direito administrativo dos clipes,
E o direito administrativo dos negócios, né? O que seria o direito administrativo dos CLIPs? Seria a administração pública de papelaria, né? Aquela administração que se preocupa muito com o papel, né? Que pensa assim, olha, eu não estou nem aí porque está acontecendo aí fora. Não está escrito, não está aqui comigo, então não existe. Eu vou ignorar uma realidade. É uma administração pública muito centrada em si mesma, né? Então, ó, seria a administração que age por autos e atos, trata direitos e deveres em papel, é estatista, né? Hoje em dia, nós vamos ver que muitos serviços públicos são prestados não necessariamente pelo ente estatal. Nós vamos falar amanhã, mais propriamente, sobre o chamado terceiro setor, né, sobre as ONGs, sobre as associações, né? Então temos hoje uma grande participação da sociedade na prestação de serviço público, né? Temos as OS, as OCIPs, temos a lei agora, né, Jane? Jane é especialista no assunto, as organizações da sociedade de interesse público, né? Tema também riquíssimo, porque a administração ela tem que esquecer de focar simplesmente no estatismo, né? Há uma série de serviços públicos que vão ser prestados por outras entidades, que não as entidades estatais. A administração pública dos CLIPs, ela é estatista, ela desconfia dos privados, né? Olha, fulano de tal é contratado, presta um serviço de limpeza para mim, por exemplo, e já vem aquele cara pedir reajuste de novo, pedir reequilíbrio do contrato, esse cara aí está querendo se aproveitar de mim. Então, essa administração pública antiga, ela olha o privado como inimigo, né? Como alguém que quer lesar. Ela desconfia dos privados, ela despreza a relação tempo, custos e resultados, e ela não assume prioridades. Não importa muito se essa obra vai demorar 2 anos, 3 anos, importa só cumprir a Lei 8666. Se cumpriu a Lei 8666, está bom para mim. Não. Tem que cumprir a lei? Lógico, né? Lei 8666 é o parâmetro que temos no Brasil hoje de licitações. É a norma geral, né? Muitos criticam a Lei 8666 e falam assim, essa lei é uma lei antiga, né? É uma lei que não tem coibido muitos desvios. São as críticas que eu considero, na sua grande maioria, infundadas. É lógico que é uma lei que merece aperfeiçoamentos, lógico que sim, merece ser modernizada, lógico que merece, mas ainda é uma lei que é o nosso importante parâmetro nas licitações. Então, a administração, não basta seguir a lei, né? Além disso, aquela ação tem que ser eficiente. Por isso que a administração pública precisa planejar as suas ações, precisa assumir prioridades. Uma dessas assunções de prioridades, um instrumento dessa assunção de prioridade é o orçamento público, né? Vamos falar amanhã também mais especificamente sobre esse assunto. Ao lado dessa administração dos CLIPs, nós temos a administração, o direito administrativo dos negócios, né? Focam em resultados e, para obtê-los, fixam prioridades e, com base nelas, gerenciam a escassez de tempo e de recursos, né? Algumas características. Você aumenta a informalidade nos procedimentos, agora é claro, dentro de uma razoabilidade, como eu falei lá no início, né? Imagina só, uma associação representou ao tribunal contra uma ilegalidade no edital. Aí ela não chamou de pregão, ela chamou de concorrência, então não vou receber. Não é assim, né? Não é desse jeito. A inação, né, a não ação, é o pior comportamento possível do agente. Não adianta pensar assim, eu vou ficar quietinho aqui na minha, né, e eu não vou agir. Então, se eu não agir, o Tribunal de Contas não vai me pegar, né, porque eu não fiz nada de errado, simplesmente eu não agi. Não, na administração dos negócios, a inação é o pior comportamento possível do agente.
As soluções devem ser encontradas o mais rápido possível. Os acordos são desejáveis, não é? A consensualidade é desejável. Evitar e eliminar custos é fundamental. Lógico, a gestão do recurso público tem que ser uma gestão racional, não é? Até porque a grande parte dos recursos públicos é proveniente dos impostos que os cidadãos pagam, né? E se a gente for perguntar a cada um aqui se está satisfeito com o que tem pago de imposto de renda, de ICMS, de IPTU, provavelmente não vai estar satisfeito, né? Provavelmente todo mundo gostaria de pagar menos impostos, né? Então, devido a essa questão, os recursos públicos têm que ser aplicados de forma eficiente, de forma correta. E aí eu trouxe uma frase para fazermos uma pequena reflexão. A administração pública, hoje, ela está mais democrática e participativa. De fato, hoje, os instrumentos que o cidadão tem para participar da vida pública são muito maiores, não é? Por exemplo, podemos citar aqui a importante Lei de Acesso à Informação. Quem já ouviu essa expressão? Quem já atuou aqui com a Lei de Acesso à Informação? Quem já solicitou uma informação com base na Lei de Acesso? Quem aqui já recebeu uma solicitação e teve que dar informação? Alguém? Também? É isso, né? Temos aí uma importante lei que trata do acesso à informação pública. Vamos falar sobre esse assunto aqui também. Talvez até hoje, vai depender do desenrolar aqui. Se não hoje, a gente fala amanhã, né? De fato, a administração pública hoje está mais democrática e participativa, é uma realidade, né? Uma classificação... Gente, o pessoal do direito gosta muito de classificar, né? É até um vício, né? Quem aqui tem formação em direito? Quem aqui está fazendo direito, cursando direito? Tem alguém cursando? O pessoal do direito é fascinado com classificações, né? Se gosta de classificar tudo. E aqui nós temos uma classificação quanto ao órgão que controla. Nós temos basicamente o controle externo, nós temos o controle interno, também chamado de autocontrole, e nós temos o controle social, né? O controle social, ele é um importante instrumento que pode deflagrar as duas primeiras espécies de controle, né? E alguns autores acabam classificando o controle social como uma modalidade de controle externo. Então, basicamente é assim. Você e sua esposa vão ao shopping, né? Dia do Black Friday, né? Que está chegando, né? Esse mês agora ou é o próximo mês? Tá chegando. O pessoal está aguardando ansiosamente. E aí vocês vão ao shopping, né? A cada 5 passos, há uma tentação para entrar numa loja, né? Quem é que tem a tentação para entrar na loja? Geralmente é a mulher, né? Geralmente, via de regra. Às vezes é o contrário, mas... O que o marido faz? Tenta fazer ali um controle, né? Não entra não. Na próxima a gente entra, calma. Vamos ter paciência. Isso é o controle externo, né? E o controle interno? O controle interno é quando ela vai sozinha, né? Aí ela tem que se autocontrolar, né? Eu tenho uma pesquisa que eu vou publicar numa revista internacional, uma pesquisa muito séria que eu fiz, científica, mostrando que nesses casos o controle interno falha, né? Geralmente o autocontrole nesses casos falha. O controle interno da administração pública não, tá? Esse controle é muito efetivo. Eu sou um entusiasta do controle interno da administração pública. Inclusive eu já atuei
na Seconte, que é um importante órgão de controle. Tem feito um trabalho interessante nessa área. Mas o controle interno do shopping geralmente falha. Mas esse é assunto para depois. Então, basicamente é isso. O controle pode ser externo ou interno. O controle externo é quando a instituição que controla é uma instituição diferente da controlada, e o controle interno é a própria administração pública tentando se autocontrolar. Depois de falar um pouco sobre a administração pública, aí vem a pergunta, né? Onde a administração pública está? Será que é só no Poder Executivo? Quantos aqui atuam no Poder Executivo? Só para eu ter uma ideia. Servidores do Executivo. Legislativo. Né? Tribunal de Contas, tem uns 2 aí. Né? Judiciário, tem alguém do Judiciário? Pois é, a administração pública, ela na sua maioria, né, na sua maior parte, ela está concentrada no Poder Executivo. Mas a administração pública, ela também pode ser vista nos outros poderes. Né? O Ministério Público, ele também atua como administração pública. Tribunal de Contas, né? Por exemplo, quando o Tribunal de Contas faz uma licitação para uma reforma, por exemplo, reformar o prédio do tribunal, ele está agindo como administração pública. Né? Ele tem a sua atividade precípua, que é o controle externo, que é a sua atividade finalística, mas ele também possui alguns deveres administrativos, que são deveres próprios da administração pública. Então, as despesas que o Tribunal de Contas realiza, elas também são despesas que são controláveis. Né? O cidadão também tem que se preocupar com o que é gasto pelos poderes, não só pelo Executivo. Né? A administração pública, ela também está presente no Tribunal de Contas, no Ministério Público, no Poder Judiciário. Né? E essas instituições têm seus órgãos de controle interno. O Tribunal de Contas, por exemplo, ele tem um setor que é um núcleo somente responsável por tratar do controle interno, né, do controle dos procedimentos administrativos do tribunal. Então é isso, a administração pública, ela está em todo lugar. Tanto no Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, autarquias. O controle, aqui eu trouxe um conceito da Maria Silvia Sanella de Pietro, né, uma das administrativistas mais conhecidas e mais citadas no Brasil. É um conceito de controle, é um conceito bem genérico, que vai servir para a gente aqui. O controle seria o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos poderes judiciário, legislativo e executivo. Eu poderia acrescentar aqui Ministério Público, Tribunal de Contas, né? Com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. Vocês, lendo essa frase, lembram de alguma coisa? Aquela estrutura básica, né? Que vimos logo mais cedo, né? Parâmetro, aquela chama de princípios, né? A situação a ser verificada. Isso nada mais é do que uma estrutura básica de controle. O poder de fiscalização e correção. Aqui a professora está se referindo a esse controle institucional, né? Que nós vimos logo mais. E eu achei bastante interessante que eu estava pesquisando para formular essas 2 aulas que teremos, e eu vi que a professora Maria Silvia, ela fala muito bem, ela dá muita ênfase ao controle social. Ela diz o seguinte: embora o controle seja atribuição estatal, o administrado
participa dele, à medida que pode e deve provocar o procedimento de controle, não apenas na defesa de seus interesses individuais, mas também na proteção do interesse coletivo. Ou seja, o indivíduo, ele pode muito bem representar acerca de uma licitação que ele está achando que está direcionada, e aí no caso ele está pensando no interesse coletivo, como ele também pode se utilizar de meios recursais quando a decisão do poder público é contrária ao seu interesse pessoal. Né? Então, esse interesse do cidadão, do indivíduo, ele tanto pode ser individual, como também pode ser coletivo. E aí, continuando, a Constituição outorga ao particular determinados instrumentos de ação a serem utilizados com essa finalidade. E aí vem a frase que eu sublinhei, que eu achei mais importante desse texto. É esse, provavelmente, o mais eficaz meio de controle da administração pública, o controle popular. Então, olha o que a professora Maria Silva está dizendo, que o meio mais eficaz de controle da administração é o controle popular. Gente, as instituições, nós vimos aquele quadrinho colorido lá atrás, né? Aquela infinidade de instituições, Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia, Seconte, Controle Interno, Assembleia. Essas instituições, elas têm limitações, né? Elas não estão em todo lugar ao mesmo tempo. Por exemplo, o Tribunal de Contas, ele tem aí mais ou menos 250 auditores que fiscalizam as despesas públicas. Não tem como estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? De modo que, imagina só, quando o cidadão é consciente da despesa, é consciente da necessidade da administração pública demonstrar, seguir uma legalidade, né? Demonstrar a legitimidade de um gasto, a potencialidade do controle aumenta. Imagina só, um cidadão, por exemplo, observa que na sua rua, né, foi colocado um asfalto, uma malha asfáltica há 3 meses atrás, e aí deu uma garoinha de nada, e a pista já está toda esburacada. Né? Muitas vezes o tribunal não sabe disso, né? Por quê? O tribunal não está vendo todas as ruas da cidade. O cidadão não, o cidadão pode acompanhar mais de perto. Então, quando você tem um grupo maior de cidadãos preocupados com o controle e observando as despesas públicas, observando as ações públicas, você potencializa uma ação de controle. Né? De fato, o cidadão acaba se tornando os olhos das instituições, digamos assim. Acaba se tornando os olhos das instituições públicas, acaba deflagrando uma ação de controle. Né? Várias ações efetivas que o tribunal tem foram iniciadas por cidadãos, né? Que denunciaram, que representaram. Aí o tribunal tomou a sua medida corretiva. Né? São vários os casos. Claro, é óbvio, tem representação que é infundada? Tem, lógico que tem. Tem denúncia que, na verdade, não procede? Tem. Mas também o contrário é verdadeiro, né? Há denúncias que, de fato, relatam atos irregulares, representações nesse sentido também. Né? Tem de tudo. O primeiro controle que vamos falar, eu já disse que o pessoal de direito gosta de classificar, né? Então, o primeiro controle seria o controle administrativo, que também pode ser chamado de controle interno. Seria a administração pública fiscalizando ela mesma. Né? Esse controle, ele possui diversos instrumentos, vamos ver mais à frente, né? Mas ele pode ser ex officio ou provocado, e ele pode se constituir num poder de autotutela ou no poder de tutela.
O que é isso? Poder de tutela, poder de autotutela. A administração pública, basicamente, ela é dividida em administração pública direta e administração pública indireta. Se nós pensarmos, por exemplo, no âmbito da União, nós temos a administração pública direta sendo formada pela Presidência da República e pelos ministérios e secretarias, né? Se a gente pensar o Estado, temos a governadoria e as secretarias estaduais. Essa é a administração direta ou administração centralizada. A fiscalização que a administração direta exerce sobre a própria administração direta é chamada de autotutela. Por outro lado, nós também temos no Brasil a chamada administração pública indireta, que seria o quê? As autarquias, as empresas públicas, as fundações, as sociedades de economia mista, né? São entidades que são criadas por lei, ou leis autorizam a sua criação, e essas entidades, elas também exercem a administração pública. Então, o controle que a administração pública direta exerce sobre a administração pública indireta é chamado pela doutrina como poder de tutela, né? Não é autotutela, seria uma tutela. E esse controle depende de lei, né? Depende de lei que traça os parâmetros desse controle. Por exemplo, quando a SECONT, que é a Secretaria de Controle e Transparência, faz uma fiscalização, uma auditoria no DR, por exemplo, no Departamento de Estradas do Estado, ela está exercendo, na verdade, um poder de tutela, né? É um órgão da administração direta fiscalizando um órgão da administração indireta. E dois aspectos importantes desse controle administrativo são os aspectos da legalidade e do mérito, né? Não vou adentrar muito nessa questão, isso é mais teoria do direito administrativo, são questões mais teóricas. Agora, o que seria legalidade? Cumprimento da lei, né? Cumprimento das normas legais, cumprimento dos parâmetros. O mérito do ato administrativo seria a conveniência e a oportunidade dos atos da administração pública. Ah, Gustavo, eu estudei há um tempo atrás que a conveniência e a oportunidade do ato administrativo são questões que não são controláveis pelos órgãos de controle, né? São questões afetas às escolhas que o gestor público faz. De fato, o gestor público possui uma margem de atuação que é uma margem de discricionariedades. Só que hoje, as despesas públicas, as ações governamentais, elas são analisadas também sobre outros aspectos, como, por exemplo, o aspecto da razoabilidade, né? É aquela velha história. Alguém mata uma barata com uma bazuca? Não, né? Seria uma ação irrazoável, por exemplo. O poder público deve medir o tamanho das suas ações. Então, acaba que as fronteiras do controle acabam se estendendo. Então, a administração pública ela pode ser controlada sobre os aspectos de legalidade e também, em certos termos, sobre o aspecto de mérito, né? O controle interno reside aqui, não é? Há quem chame o controle administrativo de controle interno, não é? E há vários mecanismos: auditorias, homologação, recursos, denúncias, né? Os instrumentos são variáveis. Um conceito de controle interno que eu gosto muito é esse aqui, ó, do professor Marçal Justen Filho. O controle interno da atividade administrativa
é o dever-poder imposto ao próprio poder de promover a verificação permanente e contínua da legalidade e da oportunidade da atuação administrativa própria, visando a prevenir ou eliminar defeitos ou aperfeiçoar a atividade administrativa, promovendo as medidas necessárias a tanto. Ou seja, é dever-poder. Não é uma escolha da administração exercer sobre si mesma o controle. Tanto é um poder, como também é um dever. O controle interno, ele tem o foco na prevenção, né? É um controle mais preventivo. O controle interno, alguém aqui atua no controle interno? Acho que tem uma colega, né? Temos aí 2 colegas, atuam no controle interno. Ou seja, o controle interno, naturalmente, ele está mais próximo do gestor. Ele tem um papel orientativo muito forte, né? Muito forte. É um controle menos sancionador e mais de orientação, né? Agora, uma questão interessante é a seguinte: muitas vezes nós temos pessoas que fazem controle interno sem se dar conta disso, né? Por quê? Nós temos um controle, nós temos uma competência genérica do controle interno e temos uma competência específica do controle interno. O que seria isso? Ora, algumas instituições, elas são chamadas de controle interno. Por exemplo, aqui no tribunal, nós temos um núcleo de controle interno que é responsável por controlar os procedimentos administrativos do tribunal. Então, tem um nome lá na porta, né? Núcleo de Controle Interno. Não há dúvidas de que esse é o órgão de controle interno do tribunal. Agora, há algumas atividades administrativas que também se configuram como atividades de controle. Por exemplo, numa licitação pública, o secretário municipal, ele homologa as licitações, vou colocar assim. O que é homologar? Homologar, depois de realizada a licitação pública, né, depois da disputa da licitação, o processo é remetido ao secretário para que ele verifique a rigidez daquele procedimento, para que ele verifique se aquele procedimento foi feito com base nas normas legais, se cumpriu os determinantes da lei. O que é essa atividade a não ser controle? Isso é controle, né? Ele está exercendo o controle interno. Não é? Quem trabalha aí no setor financeiro dos órgãos, né? No setor de contabilidade, que faz os pagamentos, que operacionaliza no sistema os pagamentos. Isso também é controle. Não é verificar se o serviço foi prestado, verificar se o material foi entregue para fazer a liquidação e o pagamento da despesa. Isso é uma atividade de controle. Então, o controle interno, ele também passa por uma competência genérica. Por exemplo, no Brasil, as licitações públicas, os editais de licitação, eles têm que ser aprovados pela travou aqui. Tem que ser aprovados pela procuradoria do órgão que está licitando, né? O que é isso a não ser controle interno? Essa atividade também é controle interno. A aprovação do edital, analisar se aquele edital está conforme as normas legais, né? Então, nós temos uma competência genérica do controle, né? E temos uma competência específica. O artigo 44 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, né? Nem tudo são flores, né? Nós temos aqui uma obrigatoriedade dos responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade. Gente, ela está batendo foto minha, tá? Quer que eu pare para você focar um?
Tem algum lado que você prefira? Vou continuar, então. Então, o artigo 44 da Lei Orgânica do Tribunal, ela preconiza o seguinte: os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Gente, quem é mais importante? O controle interno ou o controle externo? Quem é mais importante? Os dois, né? Os dois, obviamente. O controle interno, ele está subordinado ao controle externo? Não, né? Claro que não, óbvio que não. São instituições que atuam com atribuições diferentes, né? E são instituições que buscam colaborar, não é, sempre no aperfeiçoamento da gestão pública. São entidades que colaboram, não é? Cada uma tem uma atribuição específica, não existe subordinação, obviamente, entre as entidades. Assim como também não há subordinação do tribunal com o órgão legislativo, né? Vamos ver mais à frente isso. Cada órgão tem a sua independência e são todos subordinados à Constituição, né? Isso aí não tem como fugir. Graças a Deus, todas as instituições, por mais importantes ou menos importantes que sejam, estão subordinadas à Constituição Federal. Então, nós temos no artigo 44 a competência genérica do responsável pelo controle interno, ao tomar conhecimento de uma ilegalidade ou irregularidade, comunicar ao Tribunal de Contas. Isso é difícil, né? Muitas vezes isso é uma grande dificuldade, né? Poxa, eu estou na gestão, eu vi um deslize e eu vou ter que dedurar aquilo para o tribunal, né? Vou ter que contar mesmo. E eu vou continuar aqui, né? Eu não vou contar e vou embora. Eu vou estar todo dia aqui junto. É um desafio, né? Mas é um dever. É um dever que o controle interno tem. Há um normativo muito interessante do tribunal, de 2011, né? Muitos de vocês provavelmente já atuaram com esse normativo. Inclusive, eu já dei curso aqui para pessoas que me disseram: olha, eu sou concursado do controle interno e eu só passei no concurso, só teve concurso porque o tribunal fez a resolução 227, né? Preconizando, exigindo a instituição do controle interno. Então, essa resolução é a 227 de 2011, que trata sobre a criação, implantação e manutenção do sistema de controle interno. Quem já teve a oportunidade de lê-la, pode perceber que a resolução ela é bastante didática, né? Ela é bastante conceitual. Ela conceitua, inclusive aqui, ó, até trouxe um slide, sistema de controle interno. Pode ser entendido como somatório das atividades de controle exercidas no dia a dia, em toda a organização, para assegurar a salvaguarda dos ativos, a eficiência operacional e o cumprimento das normas legais e regulamentares. E ele explica muito bem que o controle interno ele é distribuído nos vários segmentos do serviço público, né? Não é só controle interno, aquela portinha que está escrito controle interno, núcleo de controle interno, secretaria de controle interno, departamento de controle interno. Não, o controle interno é uma atividade que fica a cargo de diversos responsáveis nos órgãos. Procuradores exercem controle interno, auditores de controle interno, não é? Departamento financeiro, todos exercem controle interno. Então, esse guia é bastante interessante, esse guia de implantação. Vocês conhecem esse guia, já leram esse guia? O pessoal do controle interno já atua, né, diariamente com ele. E é bastante interessante. E aí, mais uma vez, os responsáveis pelo controle interno têm o poder-dever de representar ao TCE quando verificarem
ilegalidades ou irregularidades, sob pena de responsabilidade solidária. O que seria essa responsabilidade solidária? Seria mais ou menos o seguinte: eu não fiz, quem fez foi fulano, mas eu vou responder junto com ele, porque eu não relatei, eu não tentei impedir aquela ilegalidade. Não é? Outra questão bastante importante, que eu acredito que só engrandece o controle interno, é essa frase aqui, ó: as prestações de contas anuais das autoridades públicas devem estar acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, ou seja, as PCAs, né, as chamadas PCAs, antes de virem para o tribunal, elas passam por um relatório do controle interno. E aí eu trouxe um exemplo do controle interno das licitações públicas, né? Aqui é o artigo 38, tá? Eu esqueci de colocar aqui no slide. O artigo 38 da Lei 8666, no seu parágrafo único, diz que as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Ou seja, isso aqui nada mais é do que o controle interno da administração pública. Um outro instrumento importante do controle interno são os recursos administrativos, né? Esses recursos, eles têm fundamento constitucional. Aqui eu trouxe dois dispositivos, né? Ambos do artigo 5º, que é o 34, a linha A, diz o seguinte: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, né? E, além disso, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Gustavo, quer dizer que aqui no Tribunal de Contas, quando o tribunal busca responsabilizar um gestor público por uma irregularidade ou por uma ilegalidade, ele tem que respeitar ampla defesa, contraditório? Óbvio que sim, né? Aqui é uma norma constitucional geral e serve para todo tipo de processo, judicial, administrativo, não importa. Sempre é necessário o respeito ao contraditório e ampla defesa. E aqui algumas constatações. A primeira delas é que errar é humano, né? Acertar também é humano, mas errar também é humano, né? Não aceitar uma decisão adversa também, né? É normal que nós tenhamos uma certa simpatia pelas pessoas que pensam como a gente, não é? E vice-versa, né? E uma antipatia para quem pensa diferente. Façam um teste vocês. Comecem a assistir, por exemplo, um dia, TV Câmara, TV Senado. Aí vocês ligam lá na televisão e espera começar alguma discussão acerca de uma matéria que você tem uma posição firme já. Alguma matéria que você acha que é daquele jeito e pronto. É natural, né, quando os deputados, senadores começam a discursar, natural que você, aquele cara, aquele deputado pensa como eu, né? Ó, como ele é simpático, inteligente, né? Muito inteligente, muito sagaz, né? O contrário, não, ele pensa diferente de mim, então ele deve estar comprado. Não, ele não estudou. É normal, o ser humano tem isso mesmo dentro de si. Inclusive, é interessante que muitas vezes esse discurso político é um discurso meio confuso, né? Usa muito latim, muitos termos técnicos, então é normal, às vezes, a gente começa a assistir, e aí começa lá um senador falar sobre um assunto. E aí você não está entendendo muita coisa,
Mas aí você pensa assim, ele é contrário a mim, né? Olha como é que ele é antipático, né? Olha como ele não sabe nada. E aí, durante o discurso, você vê que não. Na verdade, ele é favorável ao que você está falando, ao que você pensa. E aí você muda imediatamente, né? Quem não é tão simpático, passa a ser simpático, né? Quem você tinha ali uma discordância, você passa a concordar. De modo que o ser humano é assim, o ser humano é passional, o ser humano é emocional. Por isso que existem os recursos administrativos, né? A possibilidade do cidadão que tem uma decisão contrária ao seu interesse poder ir até a administração pública e recorrer, né? E temos diversas modalidades. Pedido de reconsideração, representação, reclamação administrativa, revisão, recurso hierárquico próprio, recurso hierárquico impróprio, né? São muitas nomenclaturas, não vamos aqui pormenorizar nenhuma delas, o objetivo do curso não é esse, né? Mas há diversos mecanismos para se atacar uma decisão administrativa desfavorável. Dito isso, sobre o controle interno, não é? Chegou a hora de falarmos um pouco sobre a nossa área, né? Que é o controle externo.